Estamos aqui para darmos continuidade aos estudos do livro Os Mensageiros. Estamos hoje no episódio número 4, capítulo número 4. Tem o título de O Caso Vicente. O livro Os Mensageiros é o segundo da série conhecida Vida no Mundo Espiritual, ou série Nosso Lar, ditada pelo espírito André Luiz. E o livro Os Mensageiros, de 1944, traduz essa continuidade. Estamos estudando, Américo Sucena e eu, esses capítulos um a um, com comentários para estimular o estudo integral da obra. No capítulo 4, o caso Vicente, nós vamos nos lembrar que no episódio passado, Vicente foi médico também quando esteve encarnado, assim como André Luiz, e veio compor com ele uma dupla para trabalharem junto, aprenderem junto com Aniceto, o grande e respeitado instrutor. E, naturalmente, Vicente e André tiveram uma grande afinidade, Américo Sucena. Foi muito fácil para eles se entenderem, até pela igualdade da profissão quando encarnados. Essa era uma preocupação do Aniceto, juntar as pessoas com as mesmas habilidades ou habilidades semelhantes, né? Exatamente para favorecer a integração. Agora, podia ser que eles não se dessem bem, porque a gente não sabe da história desses espíritos no passado, pode ser que eles tenham estado juntos e pode ter alguma diferença entre eles. Mas, pelo relato do André, ele se enturmou facilmente com o Vicente, né? E se tornaram amigos, né? E a partir daí melhora a contribuição de ambos no processo de aprendizado, né? É muito bonito ver aqui o diálogo dos dois, o relato aqui entre eles, trazendo recordações da profissão, analisando as experiências próprias, as dificuldades decorrentes das ilusões da Terra, mesmo a miopia da ciência, como o próprio André se refere aqui, e os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual, que para eles era praticamente desconhecido. E agora aqui no mundo espiritual, dentro das observações que puderam fazer nos ministérios em que deram assistência, na experiência, foi de muita valia para ambos. Então, André e Vicente, muito afinizados, como você disse, tiveram uma facilidade de identificação um com o outro, conversaram bastante, só que há uma diferença entre eles aí, porque André já havia visitado a família na Terra, e Vicente não. E André aproveitou até para reclamar um pouco, né, Américo, da experiência que viveu com as decepções familiares. E é interessante porque ele mesmo vai dizer aqui que realça, ele reafirma num relato que o emociona até, o sensibiliza até para contar sobre isso. Mas o fato é que se entenderam, esse é o grande detalhe aqui desse início de capítulo. E quando ele termina de contar a história dele, André, o Vicente, ele diz que ele não devia se julgar tão desventurado, afinal de contas, ele foi muito feliz naquele episódio que ele contou. E o André não entendeu, como assim, né? É porque a sua Zélia, sua esposa, ela respeitou você até o final. E o segundo matrimônio, nas circunstâncias da época, era natural, né? Não há com que se admirar dessa possibilidade. Mas que, no caso dele, Vicente, a coisa foi muito pior. E aí é que ele vai contar a sua história. Nós estamos vendo na imagem aí o André e o Vicente já no centro de mensageiros, porque o Aniceto pediu para que ele mostrasse os regulamentos. Tem uma série de regulamentos para cada equipe de serviço, né? E nós pedimos ao desenhista Mozart Couto que fizesse lá um papelzinho no quadro de avisos, informando lá regulamento. E agora o Vicente vai contar o caso particular dele. Pois é, Américo. E é interessante, antes de entrarmos no caso particular de Vicente,
que Vicente se mostrou muito acessível à descrição de André, muito fraterno, foi muito gentil, facilitando realmente a integração de ambos. É muito bonito ler aqui os parágrafos iniciais do capítulo dessa descrição, digamos, muito fraterna de entendimento entre os dois colegas de profissão quando encarnados. Mas o fato de Vicente afirmar a André que a situação dele ainda era mais feliz, porque ele tivera o respeito da esposa diante da própria desencarnação, a esposa, eles só se consorciaram novamente algum tempo depois da desencarnação do próprio André. André, naturalmente, ficou surpreso com aquela situação. Como assim a sua situação foi pior? André nem imaginava o que tinha vivido Vicente com a experiência familiar. E daí ele faz esse relato, porque o Vicente desejava muito casar-se, constituir família, e encontrou a sua amada Rosalinda, a mulher com quem ele elaborou os maiores sonhos conjugais, e viveu um período de muita felicidade. Ele optou por não trabalhar em clínica de atendimento, mas na área de laboratório. Inclusive, a sua esposa se fez colega de trabalho para ajudá-lo no laboratório. E durante bom tempo, a felicidade conjugal, em torno de 10 anos, transcorreu com a maior harmonia. Inclusive, tiveram 2 filhas. Mas, Américo, o Vicente tinha um irmão. Segue daí, Américo. O Eleutério era o irmão do Vicente, que era advogado, era solteiro e era um pouco mais velho do que o Vicente. E deliberou ficar junto deles lá há algum tempo. E a Rosalinda, sempre com atenções às suas visitas, fez o mesmo com o cunhado, considerando que era uma pessoa da família. Embora residisse em hotel, mas compartilhava aqueles serões caseiros, as refeições, às vezes, também. Foi aí que o Vicente percebeu uma certa mudança na mulher. Primeiro, exigiu que ela fosse substituída nos serviços caseiros, alegando que os filhos dispensavam uma assistência maior dela, mais assídua. E ele concordou, claro, não tem problema nenhum. Era uma providência que interessava ao bem-estar dos próprios filhos. Mas a Rosalinda transformou-se muito, porque passou a não comparecer ao laboratório, nem de vez em quando, onde muitas vezes eles se abraçavam, alegres, vendo os resultados da empresa, eles comemoravam, inclusive, mas isso deixou de existir. Preferia ir ao cinema, ir para uma estação de repouso, em companhia do Eleutério, né? E isso, é claro, deixava o marido entristecido. Mal sabia ele que já estava vendo ali um affaire entre a esposa e o seu irmão. Essa história ela é bem, digamos, bem triste, Américo, Triste. porque o próprio irmão teve um caso com a esposa que ele nem desconfiava. Imagine como é que ele ia desconfiar do próprio irmão. Você citou aí essa transformação da esposa. A vida doméstica dele, antes feliz, passou a ser de solidão, porque ela saía com o cunhado e ele continuava a trabalhar. A situação financeira do casal era muito boa, eles viviam uma tranquilidade econômica muito grande e assim corriam as situações. Ele estava um pouco triste de perceber as mudanças da esposa, que de uma certa forma estava se tornando distante. Mas, diante dessa continuidade da ocorrência, ele teve um pequeno problema nasal, um problema de saúde mesmo, né? E em poucas horas esse problema nasal apresentou agravamento e ele teve que ser hospitalizado. Ele era médico, mas teve que ser hospitalizado. E os colegas médicos ali verificaram realmente que se tratava de um caso muito sério.
E apesar de todas as tentativas, ele percebeu que era o fim da própria existência física. Aquele pequeno problema médico nasal se transformou rapidamente numa situação agravada, prejudicando seriamente a sua saúde. E os dois, Rosalinda, sua esposa, e o irmão Eleutério, pareciam para ele consternados. E até hoje ele guarda a lembrança do olhar ansioso no momento em que a morte se aproximou dos olhos materiais. Então, essa experiência, como você disse, é muito triste, porque mostra ainda muito a imperfeição humana. E, no caso do Vicente, tem um agravante que o André chegou, depois que a história parou nesse ponto que você falou, que a história era relativamente semelhante. De repente, ele volta lá para ver a família e ela está casada com o irmão. Acontece que a Rosalinda e o Eleutério, logo depois da morte de Vicente, realmente foram as segundas núpcias, fizeram as segundas núpcias dela, primeira do Eleutério, porque Eleutério era solteiro, né? O André achou isso uma coincidência muito grande e tal, né? Mas o Vicente falou, não, no meu caso, a situação era bem pior. Porque eles se apaixonaram pelo outro, e ele, Vicente, não percebeu, eles chegaram até a pensar em recorrer ao divórcio, mesmo que a legislação facultasse isso. Na época, isso era muito complicado, seria um escândalo, né? Então, por iniciativa do Eleutério, eles planejaram a morte do Vicente. O problema do Vicente era uma ferida no nariz, né? Então, por influência do Eleutério, quando raramente agora ela ia ao laboratório e mexia com vírus e seringas e tudo mais, ele sugeriu a ela que inoculasse um vírus na ferida, né? Um vírus agressivo na ferida do nariz. Uma coisa simples, ninguém ia perceber, né? Tranquilamente, e, de fato, isso levou a uma septicemia, que é uma infecção generalizada no corpo, e ele morreu em poucas horas mesmo. Para o mundo, ninguém ficou sabendo daquele ato escondido da esposa, né? Mas na vida espiritual, isso tem consequências. Américo, ela fez isso enquanto ele dormia, no próprio quarto, né, na própria intimidade conjugal, Isso. é que enquanto ele dormia, ela aproveitou e inseriu ali na ferida, na pequena ferida, o vírus colhido em laboratório e planejado por Eleutério. E ele ficou sabendo isso mais tarde, Américo, quando realmente a situação se tornou clara para ele. Então, é uma situação realmente muito triste, causando uma admiração e uma perplexidade em André, que recebeu a história resumida. E aí ele perguntou, e os criminosos, como ficaram? Onde é que está a justiça aí, né? E o Vicente diz, não, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. A imagem que nós estamos vendo aí faz uma referência a sementes e frutos. O fruto nunca vem antes da semente. Então, a justiça virá. E logo em seguida, o próprio Vicente diz que era preciso atender às necessidades essenciais, auxiliando o irmão e a esposa, que permanecem distantes ainda, lá encarnados, desse problema, mas são já dignos de amparo, porque há consequências, né? Ninguém fere a lei de Deus prejudicando outros sem lesar a si mesmo. E ele volta a insistir e diz uma outra frase muito interessante, que também ilustramos, que é: a árvore para produzir não reclama as folhas mortas. O mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Então, vejamos aí que o Vicente já fez uma superação, tanto quanto o André, do resultado que ele colheu da separação da esposa pela morte provocada pelo irmão. Então,
ele mesmo superou. Ele já está preocupado em ajudar tanto a ex-esposa quanto o irmão, porque sabe que esse é o propósito da vida, que perseguidores e perseguidos se unam dos céus. E o maior exemplo disso é o exemplo de Paulo e de Estevão, né? Um perseguia o outro, e o que foi perseguido ajudou Paulo de Tarso, depois da sua conversão, durante o tempo todo da sua jornada de divulgação do Evangelho de Jesus. Esse é o propósito de que os inimigos se unam e liquidem as diferenças para trabalharem unidos. Essa é uma proposta fantástica do Criador. Lição preciosa deste capítulo, né, que traz um caso triste, dramático. Existe um trio amoroso aí, onde houve uma traição, o que não aconteceu com André, porque Zélia ficara viúva e resolveu consorciar-se depois. E André, durante muito tempo, se considerou o mais infeliz dos homens, das criaturas, julgando que como ela poderia ter feito isso. Ele também enfrentou a situação de reabilitar-se consigo mesmo, e agora encontra um colega de profissão que enfrentou uma traição conjugal ainda quando encarnado, foi assassinado pelo próprio irmão, com concordância da esposa, que naturalmente se tornou cúmplice aí do fato homicida, e agora eles ainda estão encarnados, como você ressaltou, desfrutando uma felicidade, porque o próprio Vicente vai relatar aqui que eles se apaixonaram perdidamente e estão encarnados, desfrutando uma vida material muito serena financeiramente. A consciência ainda não despertou, pelo menos durante a narrativa do livro, com consequências para o futuro, como você referiu-se aí à justiça divina. Américo, este capítulo, este relato, essa história relatada por André Luiz no livro Os Mensageiros, nos remete ao livro O Céu e o Inferno, quando vamos conhecer lá o Código Penal da Vida Futura, os relatos de espíritos que foram homicidas, que foram suicidas, rebeldes, indiferentes. O nosso Eleutério e a Rosalinda foram totalmente indiferentes ao possível sofrimento do marido, não imaginavam, não levaram em conta a possibilidade da vida continuar, desrespeitaram a lei de amor, é muito sério o comprometimento. Mas, como você destacou também, Vicente já sente a necessidade de auxiliá-los, são infelizes por terem feito isso e enfrentarão as consequências. Sem dúvida. Você citou o Código Penal da Vida Futura, que diz o seguinte: primeiro a gente precisa perceber que errou e aceitar que isso foi uma coisa errada a ser feita, né? Que foi feita. E, portanto, aquilo vai exigir pelo menos duas coisas: passar pela mesma circunstância e depois reparar o mal que foi feito. Então, não basta simplesmente pedir perdão a Deus, não é? E simplesmente se livrar dos erros, porque isso seria muito bonzinho da parte do Criador, mas não seria justo. Por isso que, entre as qualidades que a gente atribui ao Criador, a justiça não dispensa bondade, e a bondade não dispensa justiça, porque não foi justo aquilo que aconteceu do ponto de vista daquela encarnação, porque seguramente tem uma história aí por trás que nós não sabemos com relação ao próprio Vicente, né? Porque o Vicente sofreu alguma coisa que provavelmente deu origem a isso. Mas, enfim, o fato é que agora Vicente está preocupado, porque sabe da ação da lei e quer ajudá-los a superar essa dificuldade. Até porque, Américo, considerando aí um planejamento reencarnatório desse trio para uma futura encarnação, porque vai haver um encontro entre eles, quando eles retornarem ao mundo espiritual, possivelmente vai haver o encontro dos três. Porque o casal desencarnado possivelmente estará separado justamente pelo clima da consciência desperta, que vai gradativamente despertando, depois
o cair da ficha, o cair em si, o encontro com Vicente vai despertar muita vergonha, e o planejamento reencarnatório, que Vicente está aberto, naturalmente, tentar ajudá-lo, possivelmente voltarão os três novamente numa nova etapa reencarnatória para o que você citou aí, da reparação. Sem falar ainda da expiação pela introdução do vírus que provocou a morte. Quer dizer, ainda haverá possivelmente, isso não é regra, mas possivelmente, sofrimento físico decorrente também do assassinato, do homicídio praticado, né? Então, Américo, é muito interessante pensar sobre todos os aspectos que esse capítulo propõe para a nossa reflexão. Você citou aí o arrependimento, o pedir perdão no final, né? Não adianta pedir perdão, né? Tem que reparar. Haverá consequência, tem que reparar. O perdão, o pedido de perdão é um avanço muito importante, mas tem outras etapas futuras, né? Porque não é justo, realmente, alguém foi lesado e o autor da lesão responde pela lesão. Você selecionou aí dois destaques de Allan Kardec para vermos essa conclusão do capítulo, Américo. Eu achei interessante, Watson, porque tem uma coisa, algumas pessoas talvez quisessem saber, quem que é mais culpado? Foi a Rosalinda, que aplicou o vírus na ferida de Vicente, ou foi Eleutério, o irmão, que deu a sugestão para Rosalinda fazer aquilo? Nós vamos encontrar essa resposta no texto de Kardec, no Livro dos Espíritos. A questão é a 639, que nós vamos colocar aí para lê-la. O mal que cometemos não resulta, muitas vezes, da posição em que fomos colocados, e, nesse caso, quais são os mais culpados? Então, quem que é mais culpado? Rosalinda foi colocada numa situação por Eleutério, mas ela é culpada? Ele é culpado? Quem é mais? Ambos têm compromissos, ambos se comprometeram. E a resposta fecha a questão. O mal recai sempre sobre aquele que foi o seu causador. E quem causa antes é quem idealiza. Isso. Eleutério idealizou a morte desse jeito, usando um vírus que era cultivado lá no laboratório que era da família, e a Rosalinda, por ter acesso a isso, acabou realizando o crime. Então, os dois têm culpa, mas o Eleutério tem mais ainda, porque foi ele que foi o causador. Quem é levado a fazer o mal, conclui a resposta, pela situação em que foi colocado, é menos culpado do que aqueles que causaram o mal. Então, a Rosalinda foi colocada numa situação, ela tem culpa, mas o Eleutério é mais responsável, não? Sim, ele idealizou, ela concordou. Essa resposta e pergunta da questão 639, Américo, na atualidade do nosso mundo, com tantos extremos de violência e agressividade, ela cabe em muitas situações que nós verificamos diariamente, inclusive com a gente mesmo. Porque quantas situações que não nos enquadramos aí, quantas situações não se enquadram outras pessoas, é uma questão que merece a nossa profunda reflexão para... Estamos cientes, não podemos alegar ignorância nessa questão. Agora, por outro lado também, Américo, por que Vicente foi vítima desse casal, né? Qual a história anterior que nós não temos acesso, nós não sabemos. E ainda irmão dele, solteiro, foi participar da intimidade familiar de um casal feliz. Américo Sucena, desafio de vida. É, um desafio. E todos nós temos aí desafios que provavelmente nós provocamos problemas semelhantes com relação a terceiros, né? Alguns já corrigimos, talvez, outros ainda vamos corrigir. A gente não sabe o que fez, né? As vidas passadas estão esquecidas exatamente para que a gente tenha foco na presente encarnação. E não fiquemos preocupados com o que fizemos errado, e sim com aquilo que devemos fazer corretamente a partir de agora. É por isso que a gente esquece o passado. Isso vale enquanto nós vivemos em planetas primitivos, expiação e provas, regeneração. Porque em planetas felizes, a sucessão de reencarnações sempre muito boas, sem cometer erros graves,
como matar, né? Como roubar, tirar a vida de alguém, enfim. Esses erros, eles são graves perante a justiça divina. Agora, errar porque desconhece, porque calculou mal alguma coisa, bom, aí isso é menos. Então, quando a gente não envolve a morte de pessoas, quando a gente não envolve a morte da natureza, dos seres da natureza, isso tem menos gravidade. Então, a gente vai ter menos consequências e vai poder lembrar das suas encarnações últimas, exatamente porque não há do que se temer, não é? Porque nós Bem, estaremos já num planeta feliz, vivendo encarnações sucessivas muito boas. Então, a gente deve lembrar das últimas encarnações felizes, porque uma ajuda a outra, para que a gente não tenha que fazer tudo de novo. Você vai sempre partir do ponto que você parou. Então, tarefeiros voltam para continuar os seus projetos e ficar mais tempo naquele planeta. Então, deve ser alguma coisa parecida com isso. Dá para a gente inferir isso lendo aquela história da Revista Espírita sobre Bernard Palissy, que nós contamos aqui. muito bem. Bom, esse capítulo está concluído. Você que está nos acompanhando, nós sugerimos que você leia na íntegra, principalmente para ver ali as manifestações de afeto, de verdadeira amizade entre os dois personagens, Vicente e André, que vão trabalhar juntos, acompanhar as instruções de Aniceto. Ambos foram médicos, ambos viveram situações diferentes, embora tenham sentido realmente a gravidade da questão. Vicente, muito mais difícil que André, mas ambos com reflexões importantes que podemos entender. Então, nós sugerimos que você leia o capítulo, porque acresce muito no entendimento. É interessante porque André vai introduzindo nas suas narrativas esses casos, a gente vai observar muito isso daqui para frente, ele vai introduzindo casos que nos ajudam a entender o mecanismo, como essa questão 639, que o Américo destacou aí, ilustrada para nós, que merece também ser consultada, refletida, estudada, etc. Muito bem, Américo. Na próxima semana, capítulo 5, ouvindo instruções. Tem uma palestra aí com instruções para o grupo de médicos, dos dois médicos, com a presença também do Aniceto, antes das tarefas que irão começar mais à frente. Muito bem, agradecemos a sua presença, a sua audiência e até a próxima semana, quando continuaremos com os estudos dos capítulos do livro Os Mensageiros. Muito obrigado, até a próxima semana. Até a próxima.